Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal, eu sou médico cardiologista. Eu venho aqui fazer essa aula a pedido da professora Maria Silvia de Moraes para explicar um pouquinho para vocês a respeito de doenças crônicas e medicina preventiva. E nada mais legal do que começar essa aula mostrando meu próprio exemplo. Eu, quando entrei na faculdade, eu imaginava basicamente uma relação bem simples. O paciente fica doente, a gente vai lá, a gente intervém, faz o tratamento e, em tese, cura a doença. Mas não é bem assim, não é tão simplificado dessa forma. Grande parte das doenças que afligem o nosso paciente, elas são doenças crônicas e elas não brotam de uma vez no paciente. Elas dependem muito de uma interação entre ele, a sociedade, o meio ambiente e outros fatores que estão ao redor do paciente, não somente dele. Com certeza tem características genéticas, características pessoais que vai estar contribuindo para isso, mas também depende de outros fatores, uns fatores externos. E aí então, já emendando o raciocínio, eu vou pegar aqui o conceito de saúde apresentado pela OMS, um conceito bem abrangente e bem bacana. Isso mostra assim que a saúde, ela não é somente aquela mera ausência de doença. Ela é o ser humano estar pleno nas suas capacidades físicas, psíquicas e sociais. Então, com esse conceito, a gente já consegue abrir as portas da nossa cabeça para entender um pouco melhor dos processos de saúde e doença. E as doenças crônicas, que são aquelas de longa duração, como por exemplo hipertensão e diabetes, a gente sabe que elas têm grande impacto na nossa sociedade moderna. E dentre estas, as doenças cardiovasculares estão em destaque. E aí então que eu vou convidar aqui vocês para me acompanhar aqui no raciocínio, para tentar mostrar para vocês de uma maneira mais ilustrativa de como funciona então todo esse processo de saúde e doença. Então me acompanhe. Saúde, então em outras palavras, é o ser humano estar em harmonia com a comunidade, o meio ambiente, incluindo estilo de vida, trabalho que exerce, entre outras coisas, e também com os agentes físico-químico-biológicos. Todos nós nascemos com uma carga genética determinada, um potencial que nos deixa mais ou menos suscetível a determinadas doenças. Mas o fato de determinadas doenças aparecerem no indivíduo tem também total relação com o ambiente que ele vive, assim como a comunidade e os agentes locais. Vamos então pegar como exemplo um indivíduo sadio e com boa carga de vitalidade. Essa pessoa pode muito bem ser qualquer um de vocês. Vamos seguir ela na sua trajetória de vida. Esse nosso indivíduo, durante a sua trajetória de vida, foi adquirindo hábitos e estilo de vida que agregaram fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Primeiro, ele já apresentava fator genético para o desenvolvimento disso, pois ele já tinha histórico na família. Daí, infelizmente, ele foi somando mais fatores de risco. Ele tinha excesso de alimentação industrializada, ele começou a fumar, ele tinha uma vida sedentária. E logo próximo dos 30 anos, já estava obeso e pouco tempo depois desenvolveu hipertensão arterial. Perto dos 40 anos, ele teve seu primeiro infarto. Para algumas pessoas, passar por um evento crítico como esse faz ela repensar um pouco nas escolhas da sua vida e mudar o estilo de vida. Ou seja, largar o cigarro, buscar uma alimentação mais saudável e praticar exercícios físicos. Nesses casos, a qualidade de vida e a chance de novo infarto já será menor. Agora, para outras pessoas, mesmo tendo passado por um infarto, elas não conseguem mudar ou muda por pouco tempo aqueles aspectos nocivos da vida, pois ela já estava acostumada daquela forma. E obviamente, nessas pessoas, a chance de novo infarto é altíssima. Agora vamos analisar alguns aspectos dessa trajetória vital. A partir do momento que a doença se instalou na pessoa, no caso aqui o infarto, a capacidade vital dela foi diminuída. Infelizmente, houve sequelas e aquele coração já não será mais o mesmo, por mais que depois seja essencial ela mudar os hábitos que levaram a isso. Sabemos que ela pode ficar com sequelas gravíssimas a ponto de não conseguir mais caminhar poucos metros sem se cansar. Ou seja, depois que a doença se instalou, você só corre atrás do prejuízo. Você tenta evitar que novos danos aconteçam, porém o estrago já foi feito e não voltará ao que era antes. E o que realmente faria diferença é se essa pessoa não infartasse. E para isso, ela não deveria ter feito escolhas ruins para sua vida. E esse é o ponto principal que todos nós devemos saber. A prevenção é o melhor remédio.
porque a partir do momento que a doença se instalou, a maior parte do estrago vai ficar. E você vai correr atrás somente da contenção de danos. E isso a gente pode generalizar para praticamente todas as doenças crônico-degenerativas, que enquadram principalmente as doenças cardiovasculares, diabetes, alguns tipos de câncer, doenças respiratórias, entre outras. A exceção seriam algumas doenças reumatológicas. E tudo isso nos faz perceber que quando então uma pessoa procura um serviço médico por causa de algum sinal ou sintoma que indica uma doença crônica, isso é apenas a ponta do iceberg. Ou seja, isso é resultado da somatória de hábitos ruins e fatores de riscos e diversas outras condições favoráveis à doença. E como a gente atua então na prevenção? Para isso, a gente precisa saber dos níveis de prevenção. E existe um gráfico bem interessante que mostra isso muito bem. É o gráfico de Level e Clark. Esse gráfico apresenta uma visualização de todos os processos interativos envolvendo agente, hospedeiro, meio ambiente e evolução clínica da doença até a resolução. Aqui apresentamos então a evolução da doença e os níveis de prevenção. No período inicial que chamamos de pré-patogênico, acontecem as interações entre agente, fatores genéticos e ambientais. Aqui podemos estabelecer as condições para que um estímulo possa causar uma doença. E a atuação nessa fase é na prevenção primária, ou seja, antes do aparecimento da doença. As ações aqui geralmente têm um caráter amplo que pode ser voltada para o indivíduo, como a promoção à saúde, ou voltada para o meio ambiente e sociedade, como saneamento básico e melhorias na habitação. E também podem ser de proteção específica, como a vacinação, saúde ocupacional e aconselhamento genético. Quando o estímulo para a doença rompe aquele equilíbrio do estado pré-patogênico, a gente entra então no período patogênico, onde a doença se instala. Na fase inicial, ela se situa abaixo do horizonte clínico. Não tem sinais nem sintomas da doença. As alterações acontecem mais no nível bioquímico e celular. Aqui a gente pode tentar atuar na prevenção secundária, pois a doença já está instalada ou em início. Geralmente, aqui vai entrar aqueles exames periódicos de saúde, pois a pessoa não tem sintomas, como é o caso de prevenção de câncer ginecológico ou na detecção de glicemia de jejum alterada, por exemplo, ou na instituição do tratamento precoce. O outro nível de atuação aqui é na limitação de incapacidades, geralmente quando a doença se instalou e precisamos atuar para manter o funcionamento corporal, como por exemplo nos tratamentos medicamentosos e nos tratamentos cirúrgicos. E o último nível de prevenção é o terciário, que é a reabilitação por meio de atividades que visam a reabilitação física ou psíquica. Nesse nível, a doença já causou grandes estragos, deixando sequelas ou invalidez. Percebemos que em todos os níveis, as ações de saúde desempenham também caráter preventivo, mesmo que em alguns atuam como tratamento. Elas previnem a evolução do processo para uma situação de maior gravidade. E esse gráfico é interessante, pois permite a gente analisar as etapas envolvidas no processo da doença e identificar pontos vulneráveis para as ações de saúde. E como percebemos, quanto mais precoces as ações são aplicadas na história natural daquela doença, mais eficazes elas são para impedir aqueles estragos causados pela própria doença. Então, na medicina moderna, a gente não deve separar as ações de curativas e preventivas. A gente tem que atuar simultaneamente. E para isso, com certeza, a gente tem que atuar junto com equipes multidisciplinares. São vários profissionais de saúde, todos eles com um papel muito importante na linha de combate contra a doença. E certamente vai ter casos que vão ter fortes vínculos com fatores políticos e econômicos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que essas ideias floresçam em vocês e façam a diferença para os seus futuros pacientes e também para os seus futuros colegas de profissão. E aí eu já vou convidar vocês para se inscrever no canal MedTV, onde eu falo sobre temas de medicina, e esse canal aqui, que é o canal Dr. Júlio Massal, que eu falo sobre alimentação, saúde e exercícios físicos. Um grande abraço e até os próximos vídeos!